E aí, galerinha, tudo bem? Nós vamos estar hoje falando sobre a tomografia computadorizada do tórax, tá? Que é um exame bem solicitado, né? A tomografia do tórax nós temos ali, né? A divisão entre duas partes de reconstruções importantes, né? Para aqueles pacientes que têm, né, doenças do sistema respiratório e pacientes também, né, que têm doenças do mediastino. Então é uma tomografia que vocês vão perceber bem versátil, mas a grande reconstrução, né, o momento onde você vai executar o procedimento, ele é muito importante porque você tem que ser bem, né, específico ali, né, no processo de reconstrução. Isso é importante porque se um paciente ele chega com doença do mediastino, por exemplo, né, eu vou, né, especializar o meu janelamento no mediastino. Né? Se um paciente ele chega com uma patologia do sistema respiratório, eu vou ter que utilizar um janelamento pulmonar, por exemplo, ok? Então é importante vocês observarem, né, que a tomografia do tórax ela tem ali as suas diferenças na parte da reconstrução. É um exame um pouquinho mais complexo na reconstrução, justamente porque o profissional ele precisa estar ligado, né, ele precisa estar por dentro nessa, né, nessa indicação clínica do paciente. Tudo bem? Então, né, a primeira parte do procedimento, vocês estão observando, nós precisamos, né, colocar o nosso paciente em decúbito dorsal. O paciente ficará em decúbito dorsal, né? Algumas literaturas abordam que a cabeça do paciente entre primeiro, tá? Então é importante, né, isso de uma forma prática, né? Isso eu garanto para vocês que outras literaturas colocam o contrário, né? Os pés entrando primeiro, mas a cabeça entrando primeiro é muito mais fácil porque a cabeça está próxima ao tórax, tá? Do que em relação aos pés. Então, né, vocês vão observar isso aqui na maioria dos casos onde o paciente em decúbito dorsal, a cabeça entrando primeiro, onde nós vamos alinhar essa linha aqui, que é o plano médio sagital do paciente, no laser central do aparelho. Tudo bem? Alinhou o plano médio sagital no laser central do aparelho, eu vou alinhar essa linha, né, aqui, que é o plano médio coronal. O plano médio coronal no laser lateral do aparelho, tanto de um lado, né, quanto do outro. Então eu tenho que observar de um lado e também do outro, que vai estar assim perfeitamente em cima, né, do plano médio coronal, esse laser lateral. Para que não haja nenhum tipo de artefato na realização do exame, eu vou pedir que o paciente faça a elevação dos dois membros superiores, elevar os dois braços para cima. Tá? Essa elevação ela é muito importante porque, como eu vou realizar os cortes do tórax, se o úmero do paciente estiver aqui, ele aparecerá na imagem. Então, para que isso não aconteça, eu vou pedir o paciente para elevar os membros superiores, ok? A gente tem que tomar muito cuidado, porque se às vezes o paciente tiver algum acesso, né, por soro, etc., a gente tem que tomar muito cuidado para não perder o acesso quando faz esse movimento. Mas é bem simples, pessoal. Paciente em decúbito dorsal, alinhou o plano médio sagital na linha central, né, da mesa. Depois que fez o alinhamento, o que a gente vai fazer? Tá? Depois que fez o alinhamento, elevação dos membros superiores, elevou o membro superior, perfeito. Né? Então aqui o paciente se encontra em decúbito dorsal, né, com o corpo apoiado e alinhado na mesa de exames, né, no ventre, sem nenhuma inclinação, sem nenhuma angulação. Os braços estão elevados, né, e a cabeça, né, posicionada. Lembrando que aqui o paciente ele não possa ter nenhum tipo de objeto metálico, nenhum, tá? Seguindo o padrão aí da radiologia, ok? Então não tem nenhum objeto metálico, perfeito. Aí eu já posso começar a realizar a aquisição dos meus cortes. Bom, no estudo de tomografia, nós vamos avaliar tanto estruturas do mediastino, né, e também pulmonar. E a caixa torácica, né, quando eu falo, né, especificamente o estudo baseado em osso, tá? Aqui, quando eu estou estudando osso. Então, o mediastino, quando eu falo mediastino, eu estou falando de veias, tá? Eu estou falando de veias,
Eu estou falando, por exemplo, de artérias. Eu estou falando, por exemplo, né, do coração, tá? Eu estou falando do coração e de todas as estruturas que está relacionado, por exemplo, ao sistema circulatório, tá? Então, tudo que está relacionado ao sistema circulatório, eu vou estudar no janelamento, né, mediastino. Assim como eu tenho aqui também o pulmonar. O pulmonar nada mais é do que todo o sistema respiratório. Eu vou estudar um paciente que está com trauma. Então eu vou estudar o sistema respiratório também. Por quê? Porque o trauma ele pode me trazer aí, por exemplo, o pneumotórax, tá? E o pneumotórax é um tipo de lesão, tá? Que tem a origem, por exemplo, que pode ter a origem de um trauma. Então eu vou, né, estudar, né, tanto o janelamento pulmonar, tanto o janelamento mediastino, para saber se esse trauma também ele rompeu alguma veia, né, se ele lesionou alguma parte do sistema circulatório, tá? Lembrando que na própria aquisição de imagens a gente consegue estudar a fratura desse paciente, tudo bem? Paciente com hemorragia eu consigo estudar no janelamento mediastino. Paciente com infecção, se for no sistema respiratório eu consigo estudar. Se for alguma infecção, por exemplo, em uma outra parte, né, eu também consigo estudar, mas geralmente no sistema respiratório, no pulmão, eu utilizo o janelamento pulmonar. Paciente com doença vascular, eu realizo o exame utilizando o janelamento, né, do mediastino. Paciente com estudo para rastreamento de câncer, de tumor, eu estudo os dois janelamentos, tanto mediastino quanto pulmonar, porque a gente sabe que o próprio câncer ele pode migrar de uma região para outra. A pneumonia, né, que eu vou estudar, né, com exclusividade o janelamento pulmonar, onde eu vou estudar o sistema respiratório. Então, esses exames realizados, né, com contraste, eles devem ser prescritos pelos médicos. Mas a grande parte dos exames para raio-x, né, de pulmão, tá, galera? Desculpa, para tomografia de pulmão, para estudar pulmão, lesão pulmonar, tá? Geralmente não utiliza contraste, não utiliza contraste, tá? Por quê? Porque você não tem ali, né, uma ramificação na região pulmonar, nos seus próprios alvéolos, para você poder estudar algo no interior desse pulmão. Tá? Então, o contraste ele não consegue chegar ali com propriedade. Então, nesse caso, para TC e estudo baseado de pulmão, nós não precisamos utilizar o meio de contraste. O contraste geralmente ele é utilizado para estudo relacionado ao mediastino. Quando eu estou estudando o mediastino, eu utilizo o meio de contraste. Tudo bem? Eu tenho aqui, né, alguns protocolos, esses protocolos importantes oferecidos pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, tá? Aonde eu vou realizar aqui alguns estudos de alguns pacientes, né, exames de alguns pacientes, por exemplo, né, uma TC de tórax com paciente com suspeita de embolia pulmonar. Um paciente com suspeita de embolia pulmonar, a gente sabe muito bem que pode ser ali, né, essa indicação que ela vem como TEP, por exemplo, né, tromboembolismo pulmonar. Então a gente realiza cortes finos, bem finos, tá? A gente vai utilizar a estrutura, né, o janelamento do mediastino. Nós vamos aplicar contraste para a realização desse exame numa velocidade mais ou menos, né, de 3 a 5 ml por segundo. Tá? Entre 3 a 5 por segundo, uma quantidade máxima de 1,5 ml de contraste por quilo. Tá? Essas fases a gente tem que estudar e pegar bem aqui a artéria pulmonar do paciente. E colocar, né, o uso do contraste para rastreamento automático do contraste na artéria pulmonar. Isso quer dizer o quê? Que o próprio aparelho de tomografia, você tem uma ferramenta que é chamada de ROI, onde você coloca ela especificamente marcando a artéria pulmonar. Quando essa artéria preencher o contraste, vai fazer o quê? A aquisição automática desses cortes. Essas referências são referências atualizadas do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então isso quer dizer o quê? Ele me dá essa condição, esse protocolo, mas pensando no aparelho de última geração.
E os aparelhos bons de última geração tem aqui a ferramenta do ROI, onde você coloca ela na artéria pulmonar, você marcou a artéria pulmonar, injetou o contraste preencheu ela, automaticamente já vai começar os cortes. Tá? Então é algo bem tranquilo, é algo bem fácil, tá? Principalmente com a tecnologia que nós temos hoje no mercado. Paciente para realizar anjo aorta, tá? Principalmente pacientes que têm, por exemplo, né, algum tipo de, algum tipo de alteração, né, aneurisma de aorta, etc. É raro, né, mas a gente sabe que a gente tem que estar preparado para atender esse perfil de paciente também. Onde da mesma forma vocês vão utilizar 1 ml e meia de contraste, né, numa velocidade da aplicação do contraste de 3 a 25 ml e pegar uma fase arterial de 25 segundos. Tá? Então o uso do pré-contraste ele pode auxiliar, né, para você poder estar estudando ali algumas síndromes, né? E a fase tardia, que é 1 minuto logo após a aplicação do contraste, você vai realizar novos cortes. Então você realiza cortes com 25 minutos e você realiza cortes, né, de 1 minuto. O que muitos falam é que, né, em literaturas, é que a gente tem a fase de que você pega ali, né, a fase arterial de 25 segundos e depois você pega de baixo para cima, né, que é a fase de 1 minuto. Isso dependendo muito do protocolo do local onde vocês trabalham. Então essa síndrome do desfiladeiro, né, torácico, né, que é a manobra de Edson, ela consiste na elevação do membro acometido, né, e a rotação ipsilateral da cabeça. Então ressalta que a injeção do contraste ela deve ser feita no membro contralateral para evitar artefato na região de interesse, tá? Então, o que acontece? Geralmente, se possível, você faz isso, porque a gente sabe muito bem que tem a questão do acesso também, que é algo muito importante, tá? Você tem que ter um bom acesso, tá? Justamente por quê? Porque se você não tiver um bom acesso, principalmente se o seu acesso você aplica uma quantidade menor de contraste, onde você não consegue respeitar de 3 a 5 ml por segundo, consequentemente vocês terão grande dificuldade de poder estar estudando, né, a aorta do paciente. Bom, nós temos aqui, né, doença pulmonar difusa, tá? Qualquer tipo de doença pulmonar, vocês percebem que eu não tenho a aplicação do contraste, por quê? Porque trata-se do sistema respiratório. Então, quando eu vou estudar pulmão, geralmente eu não aplico contraste. Então, eu vou fazer reconstrução de 1 milímetro, tá? Utilizar os filtros, tanto de parte mole que eu falo para vocês, que é mediastino, quanto o filtro de pulmão, os dois, porque esse aqui vai auxiliar o janelamento pulmonar. E vou realizar uma tomografia simples, né? Onde o paciente ele tem que, né? Eu tenho aqui duas fases, a fase inspiratória, tá? Essa fase em decúbito ventral, pessoal, ela praticamente hoje ela não é muito utilizada. Geralmente nós realizamos com o paciente em decúbito dorsal e em decúbito dorsal você realiza ali, né, né, teoricamente as duas fases. Mas aí o que acontece? Essa literatura está exigindo, né, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, é bem soberano e tal, mas hoje dentro do dia a dia mesmo você consegue realizar uma TC de tórax para fazer estudo de doença pulmonar difusa com paciente em decúbito dorsal, realizando cortes desde o ápice à base pulmonar, tá? Sem utilização de contraste. Tudo bem? E você pede o paciente para soltar o ar em caso, né, de distúrbio de vias aéreas, né? Mas automaticamente vocês vão perceber que o aparelho mesmo, né, na linha de protocolo, sempre vai pedir o paciente para parar de respirar, tá? Justamente para não ter nenhum tipo de movimentação no sistema respiratório. Quando eu falo fase expiratória, é porque eu vou estender mais o pulmão do paciente, porque eu vou encher ele de ar, tá? Eu vou encher o pulmão do paciente de ar e aí eu consigo ter um campo maior para poder estudar com maior detalhe as vias aéreas do paciente, ok? Aqui eu tenho, né, o paciente que possui câncer, né? O paciente que possui câncer. Paciente que possui câncer, nós vamos aplicar contraste. O contraste nós vamos fazer a aplicação de 2 a 3
ml por segundo, tá? Nós vamos utilizar janelamento pulmonar e janelamento do mediastino, normal, tá? E aqui vocês estão observando que nós vamos adquirir, nós vamos aplicar nós vamos começar, né, os cortes com 30 segundos de atraso, tá? Então você aplica o contraste, depois que você aplicou o contraste, você realiza os cortes. Então não tem nenhum segredo, né? Você aplica o contraste, depois você vai lá e realiza os cortes, sem ter que respeitar nenhuma fase, né? Arterial, portal, equilíbrio, tardia. Então essa fase aqui, ela é uma fase onde você aplica após a injeção do meio de contraste. E é interessante incluir, né, que as adrenais na avaliação oncológica, ou seja, não é nem uma arterial e nem uma portal, né? É um meio caminho entre os dois ali para você poder realizar os cortes, tudo bem? Eu tenho aqui uma rotina, tá? Muitas vezes os pacientes eles serão encaminhados para poder fazer rotina. Nós vamos fazer janelamento tanto de mediastino quanto de pulmão, tudo bem? O uso do contraste ele pode auxiliar em alguns casos, então como por exemplo é rotina, tá? Inicia o exame sem a aplicação do contraste. Mas de repente, né, o que vocês observarem dentro do exame, vocês terão, né, ali o médico radiologista próximo a vocês, onde vocês poderão discutir o caso, né, e tirar a conclusão de que aplica ou não. Porque muitas vezes você pode ter ali um tumor, uma telectasia, uma infecção, tá? Alguma dúvida, né, um aneurisma, por exemplo. Então, se for aplicar contraste, a mesma coisa, 1 ml e meia por quilo, aplicação de 2 a 3 segundos, aonde nós vamos aplicar na mesma condição de um paciente que possui câncer, por exemplo, né? Terminou de fazer, né? Terminou de aplicar o contraste, a gente inicia os cortes. Paciente com nódulo pulmonar, né? Aqui, quando trata-se do sistema respiratório, pulmonar, pulmão, como é pulmão, é sistema respiratório. Sistema respiratório, vocês observaram que a gente não usa contraste. Sem a utilização do contraste, tá? Eu vou realizar cortes desde o ápice à base pulmonar, tá? E depois eu vou realizar a reconstrução da janelamento pulmonar e realizar uma reconstrução de apoio do mediastino, tudo bem? Cortes de 1 milímetro. Aqui, vocês observando os janelamentos onde eu tenho aqui, que é o janelamento pulmonar, vocês estão observando, tá? Esse janelamento pulmonar, tá? Ele é específico para pacientes com patologias do sistema respiratório. Eu tenho outro janelamento, que é o janelamento do mediastino, tá? Janelamento do mediastino, específicos para estudo de toda a região do mediastino, vocês observando, veias e artérias que ramificam a região do coração. E eu também tenho aqui, né, o janelamento ósseo. Esse janelamento ósseo aqui, tá, é específico para estudo de, né, de apoio para algum tipo de paciente que possui trauma, tá? Trauma. O paciente ele teve um trauma, eu posso também realizar um janelamento ósseo, tá? Então, aqui vocês observando os 3 janelamentos básicos, tá? Utilizados na tomografia, tudo bem? E os mais comuns que vocês viram são esses dois aqui, que com certeza estará presente em quase todos os exames, ok? Bom, a primeira imagem que nós temos é a imagem do topograma. Aqui no topograma desse exame nós temos que pegar desde a região do ápice pulmonar, onde vocês estão observando, até a base pulmonar. Então, nesse ápice até a base, vocês observando aí, independente, por exemplo, se é apenas estudo do sistema respiratório ou se é, por exemplo, estudo do mediastino, eu tenho que respeitar esse princípio. No mínimo, todas essas estruturas elas devem ser estudadas e avaliadas. Tá? Então aqui eu tenho o topograma como a primeira imagem, onde vai servir como referência para eu iniciar, onde eu vou iniciar e finalizar os meus cortes. Tudo bem? Então, esse tipo de, né, esse tipo de cortes aqui vocês observando é muito importante, tá?
Aqui nós temos, né, a traqueia, tá? Vocês observando bem, eu tenho aqui a traqueia. Vou mostrar para vocês aqui algumas, né? Aqui eu tenho mais ou menos a altura da região da tireoide, né? Essa região aqui. Aqui eu tenho a subclávia, né? Bem no iniciozinho eu tenho aqui a região da traqueia, eu tenho o pulmão direito, eu tenho o pulmão esquerdo, eu tenho a vértebra torácica, vocês observando. Eu tenho aqui uma parte da escápula que vocês estão vendo aqui, tá? Eu tenho aqui arcos costais, tá? Aqui eu tenho, logo aqui eu tenho a carótida direita, a carótida esquerda, eu tenho o pulmão direito, eu tenho o pulmão esquerdo, tá? Eu tenho aqui a região da escápula, vocês observando, eu tenho a coluna torácica do meu paciente, tá? Eu tenho aqui a carótida de um lado e a subclávia do outro, né? Tá? Da mesma forma que vocês estão vendo aqui, eu tenho aqui a subclávia e aqui eu tenho um pedaço da carótida. E eu tenho aqui a região da traqueia do paciente, pulmão direito e pulmão esquerdo, tá? Aqui eu tenho aqui o externo do meu paciente, vocês observando, né? Aqui eu tenho aqui a braquiocefálica, né? Além da subclávia, eu tenho aqui a carótida esquerda, a subclávia esquerda, que sempre fica do lado da carótida. Aqui eu tenho a traqueia, aqui eu tenho o pulmão direito, eu tenho o pulmão esquerdo, tá? Eu tenho aqui o início da cava, vocês observando aqui a cava. Eu tenho aqui a braquiocefálica, eu tenho o arco aórtico, onde ele deixa de ser ascendente, onde ele não é nem ascendente nem descendente. Aqui ele forma o arco aórtico. Pulmão direito, eu tenho o pulmão esquerdo, eu tenho a escápula de um lado, eu tenho a escápula do outro, tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho a cava, vocês observando a cava, a aorta que eu já vejo ela ascendente e a aorta que eu vejo descendente, tá? Então eu já estou pegando esses cortes, eles são mais baixos do que esses que vocês estão vendo. Então por isso que eu consigo ver a divisão bem aqui da aorta. Tem aqui a escápula esquerda, tem a escápula direita, eu tenho aqui a coluna torácica, eu tenho aqui, né, os arcos costais, aqui vocês observando os arcos costais do meu paciente. Eu tenho aqui o externo do meu paciente, tá? Aqui, né, nós temos continua vendo a aorta descendente, ascendente, desculpa, aqui sobe. Aqui eu tenho a aorta descendente. Essa região, galera, ela é uma região que nós podemos chamar como carina. Por quê? Porque a bifurcação da traqueia entre os dois brônquios, o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Brônquio direito, brônquio esquerdo, porque eu não vejo mais, por exemplo, a traqueia. Então eu tenho o pulmão direito, eu tenho o pulmão esquerdo, tá? Aqui eu tenho a artéria pulmonar, tá? Direita, que vocês estão observando. Eu tenho aqui o externo, tá? Aqui eu tenho o tronco pulmonar, que vocês estão vendo também, tá? Então, são estruturas que vocês estão avaliando que são perfeitamente visíveis, principalmente porque trata-se dessa tomografia que vocês estão vendo, que é a tomografia do tórax com contraste, tá? Porque tudo isso aqui, para a gente poder avaliar isso aqui, é porque nós temos aqui o que, galera? A realização desse exame com contraste, tá? Então eu tenho aqui o tronco pulmonar também, que vocês estão vendo, eu tenho a artéria pulmonar, eu tenho a aorta descendente, eu tenho o brônquio direito, eu tenho o brônquio esquerdo, tá? Aqui eu tenho a aorta ascendente, eu tenho a visualização do ventrículo nessa imagem, tá? Eu tenho a aorta descendente, eu tenho aqui o ventrículo direito, eu tenho o ventrículo esquerdo, eu tenho o septo interventricular, que quer dizer o quê? A estrutura anatômica entre um ventrículo e outro, a barreira entre um ventrículo e outro. Eu estou visualizando ele aqui, tá? Assim como vocês também têm aqui no outro corte, né? Corte mais abaixo, né? Primeiro esse corte, depois tem esse, depois nós temos esse, depois nós temos esse, galera. Então eu dei só uma modificada aqui, mas vocês estão entendendo aqui a parte da altura desses cortes. Eu tenho o átrio direito, aqui eu tenho o átrio esquerdo, eu tenho a região da aorta descendente, pulmão direito, pulmão esquerdo, coluna torácica, arcos costais, todos os arcos costais, escápula, eu tenho a região do externo,
ok? E aqui a parte final, né? A parte onde nós temos a base, né? Onde eu tenho aqui o lado direito do paciente, eu tenho aqui o fígado do paciente, eu tenho o pulmão direito, eu tenho o pulmão esquerdo. Aqui inicia, né, a altura do fígado, onde eu vejo com propriedade o lobo esquerdo do fígado do paciente, o lobo direito, tá? Eu consigo observar aqui essa cava do paciente, consigo começar a ver o rim do paciente aqui ao lado direito, lado esquerdo, um pedacinho do pulmão esquerdo onde finaliza o exame, né? Onde praticamente finaliza o exame. Eu tenho aqui o pulmão direito, eu tenho aqui o pulmão esquerdo. Eu vejo o estômago, desculpa, perdão, eu vejo o baço, eu vejo o estômago, eu vejo o estômago, eu vejo o baço, tá? Aqui vocês observando, tá? E todas essas estruturas anatômicas que vocês estão avaliando aí, ok? Então, aí eu tenho esse janelamento, que é um outro janelamento, né? Que a gente estava comentando, que é o janelamento pulmonar. Vocês percebem que no janelamento pulmonar a gente consegue estudar com grande propriedade toda a ramificação do sistema respiratório. Se o paciente possui alguma lesão ou não no sistema respiratório, esse janelamento pulmonar ele não me dá propriedade nenhuma para estudar nenhum tipo de artéria, né? Ou nenhuma estrutura, por exemplo, do coração aqui. Tudo bem? Porque justamente ele é específico para a gente poder estudar apenas o que? O sistema respiratório. Por isso que é chamado como janelamento pulmonar, específico para qualquer tipo de doença do sistema respiratório. Todos os pacientes que possuem, né, doenças do sistema respiratório, eles têm que ser avaliados, o exame tem que ser reconstruído no janelamento pulmonar. Tudo bem, meus queridos? Então, agradeço mais uma aula remota com vocês, né? Tudo que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado. Fica aí o meu abraço para vocês, tá? Qualquer dúvida a gente vai estar junto aí na nossa interação pelo Zoom, tá? Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até.